Preparando o Domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas. Olá, este é mais um programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos da liturgia deste 13º domingo do tempo comum. Preparemo-nos, portanto, para escutar a palavra de Deus, acolhendo no nosso coração a luz, a força do Espírito que nos anima, nos motiva a encontrar em cada dia, a cada momento, a cada instante, a presença, a atuação de Deus que permanece ao nosso lado. Façamos então este momento de silêncio, de acolhida da palavra de Deus, invocando o Espírito Santo. Vem inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz. A primeira leitura da liturgia de hoje nos oferece um trecho do profeta Elias, da história que nos é contada no primeiro livro de Reis. E começa assim: Naqueles dias disse o Senhor a Elias: Vai e unge a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois. E ele mesmo conduzia a última. Elias, ao passar perto de Eliseu, lançou sobre ele o seu manto. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, dizendo: Deixa-me primeiro ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois o que te fiz eu? Ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Com a madeira do arado e da canga, assou a carne e deu de comer à sua gente. Depois levantou-se, seguiu a Elias e pôs-se a seu serviço. Esse texto da Bíblia nos oferece um relato particular. Isto é, vemos um profeta que é substituído por outro, um profeta que é chamado por um outro profeta a substituí-lo. E esse gesto é marcado pelo manto que é jogado sobre Eliseu. Eliseu reconhece naquele manto o poder, a autoridade de Elias e, portanto, se sente honrado de ter sido dessa forma tocado pelo profeta e interpreta esse fato como um gesto de chamado, de chamamento a ser discípulo. Mas a relação entre os dois ainda é algo a se formar. Eliseu, quando volta para pedir a Elias que espere um pouco, já que Elias parece passar adiante, enquanto Eliseu corre ao seu encontro. Um gesto que também manifesta o seu entusiasmo, a sua alegria, de certa forma, por ter recebido aquele chamado. Mas Elias deixa o seu discípulo na total liberdade. O que eu te fiz? Não te prendi a mim. Vai, faz aquilo que tem que fazer, mas volta. E assim a gente vê a relação de liberdade que já se estabelece entre discípulo e mestre. Mas o discípulo está entusiasmado, ele volta para casa e resolve, portanto, mudar o projeto de sua vida. Se o projeto da sua vida era conduzir uma junta de bois, da agora por diante ele não mais precisará destes bois e faz, portanto, um banquete, imola os bois e, junto com seus familiares, marca, portanto, uma nova etapa da sua história, da sua vida. O que também nos revela um aspecto da vocação. Toda vocação é, de fato, a ruptura com um projeto pessoal que nos permite, assim, abraçar um novo projeto, o projeto daquele que nos chama. Essa é a grande lição que o texto de hoje, da vocação de Eliseu, nos evoca e nos convida, portanto, também a pensar quais são os bois que eu preciso imolar para que eu possa abraçar um novo projeto, esse projeto de Deus para a minha vida. Quais são os apegos que eu preciso me desfazer para perceber que o projeto de Deus pode ser muito maior e nos trará muito mais alegria do que aquele projeto, quem sabe, pequeno de vida que a gente continua conduzindo. É claro que não significa mudança de estado de vida, muitas vezes é simplesmente perceber de novo quais são os critérios, quais são os valores que eu coloco à frente, quais são as coisas que realmente importam na minha vida, quais são as coisas às quais eu dou valor
e que eu deveria, quem sabe, relativizar o seu valor em vista de um bem maior. Muitas vezes a fraternidade, a paz em família, a alegria de estar juntos, a comunhão, são valores que colocamos em segundo plano em vista de projetos mais pessoais, quem sabe mais egoístas, em que a gente não consegue imaginar que a nossa felicidade poderia também se dar no plano social, comunitário. E preferimos então lutar com as próprias forças para conquistar sozinho aquilo que acreditamos que nos pertence de algum modo. Portanto, mudar o projeto de vida é muitas vezes mudar a direção do nosso olhar para aquele olhar que nos convida, portanto, a abraçar um projeto maior, um projeto que certamente é divino, porque fazer comunhão, viver a fraternidade não é coisa fácil. Essa realidade nós encontramos nas leituras que se seguem. De fato, a primeira coisa que encontramos no Salmo como oração é uma relação da nossa herança, aquilo que nós recebemos de Deus, o que é a porção que Deus nos reservou. O Senhor, sois minha herança para sempre. É Deus mesmo, a maior herança, o maior prêmio que podemos receber quando o colocamos em primeiro lugar na vida. Tem um trocadilho muito interessante, é quando a gente olha a palavra Deus, tira a primeira e a última letra, o que sobra é eu. Então, se o meu projeto é concentrado apenas no eu, é claro que Deus fica de fora. Mas no momento em que reconheço que o projeto da minha vida engloba mais realidades do que a mim mesmo, então eu descubro que é Deus o centro realmente dos meus propósitos, já que sabemos, dele viemos, para ele retornaremos, e aquilo que fizermos segundo aquilo que ele nos ensina, certamente nos trará aquela felicidade que desejamos, porque é projeto de Deus que sejamos felizes. É aqui então que a gente vai encontrar-se com a segunda leitura, um texto um pouco mais difícil, mas também muito revelador do significado do chamado de Deus na nossa vida. É assim que São Paulo aos Gálatas vai se referir, portanto, a esta relação que existe dentro de nós, desse desejo que temos de conquistar, de ser melhores, de ser pessoa. Mas a que preço? A que preço queremos fazer isso? Vamos então escutar São Paulo, que fala aos Gálatas e a todos nós. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro trecho da carta que nós estamos lendo hoje nos fala justamente da relação entre a liberdade e o amor. Afinal, quando fomos chamados ao amor, fomos chamados a uma liberdade maior, uma liberdade que nos liberta de fato. E assim São Paulo nos recorda que fomos libertados não para que nos submetêssemos a um novo jugo. E aí teríamos que nos perguntar, afinal, que jugo da escravidão é esse? E aí vemos o quanto somos muitas vezes escravizados por nós mesmos, porque queremos muitas vezes aquilo que não nos realizaria plenamente, mas somos incapazes de perceber o que de fato é importante de tudo aquilo que eu faço, o que de fato me conduz à felicidade que eu busco. Muitas vezes o projeto pessoal é tão forte dentro da gente que não conseguimos perceber que é em comunidade que se cresce. É na relação que somos de fato felizes. Somente quando construímos relações saudáveis, podemos realmente perceber dentro da gente esta liberdade para a qual Cristo nos chama. É assim que esse texto, esse primeiro trecho dirá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas não porque teremos que nos renunciar ao amor próprio, pelo contrário, mas é percebendo que somente no amor pessoal, no amor de si, no autoconhecimento, é que podemos nos colocar diante do outro como pessoas inteiras, que não estão ali mendigando o amor do outro, mas estão ali para oferecer aquilo que possuem, aquilo que já descobriram dentro, aquilo que já perceberam que o realiza plenamente, que é o dar-se, o oferecer-se ao outro em um gesto de amor, de saída de si mesmo. É claro que esse é um projeto de vida que Deus propõe para cada um de nós. A humanidade inteira só poderia realmente construir paz, serenidade, concórdia, justiça, se existisse esse sentimento profundo dentro de nós. Claro, nós reconhecemos, como São Paulo vai reconhecer, que esse desejo que vem do Espírito nem sempre, ou quase nunca,
se realiza plenamente na nossa vida. É disso, então, que ele vai dizer logo em seguida. Sendo bem realista, Paulo vai dizer: mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, ao invés de vos amar, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. A ironia de São Paulo nos faz recordar que é essa a consequência. Quando não buscamos colocar o amor em primeiro lugar, o resultado é nos matar uns aos outros. Não é isso que nós encontramos, por exemplo, na história de Caim e Abel? Quando o irmão mata o irmão e o fratricídio se inaugura na história da humanidade? São Paulo continua: eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. E assim, o que significa proceder segundo o Espírito? Ele vai dizer: assim não satisfareis os desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Esse texto da carta aos Gálatas é um pouco mais difícil, porque não estamos dentro do próprio contexto da sua época, em que a relação entre as obras da lei e as obras do Espírito estavam em oposição. Mas podemos simplesmente compreender que a lei a qual se vinculam os preceitos é uma lei carnal, já que ela satisfaz a vaidade de considerar-se perfeito diante de Deus, portanto, quem sabe merecedor dos seus bens. E nesse sentido, o desejo da carne é egocêntrico, assim como a pura observância da lei é egocêntrica, porque concentra-se na própria capacidade humana de cumprir preceitos. Enquanto que São Paulo faz uma oposição ao Espírito, que deseja a comunhão, pois a sua lei é o amor. Afinal, é a comunhão que se vincula às relações interpessoais e que elas se estabeleçam na caridade fraterna, faz parte da lei fundamental do amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, São Paulo está supondo que cada um de nós deveria propor-se, antes de querer ser vaidosamente cumpridor da lei, ser aquele que olha para o outro e se coloca na relação interpessoal como alguém dotado de uma capacidade de amar, de servir, de ver na comunhão a sua lei maior. É nesse sentido, então, que nós veríamos a oposição entre carne e espírito. Aquilo que me leva à vaidade, porque cumpridor da lei me sinto, portanto, superior aos demais, e aquilo que me leva ao sentido mais profundo da lei, que é justamente o espírito que a rege, o espírito que a orienta, que é o espírito do amor ao próximo. É dessa forma que cada um de nós responde a um chamado próprio do cristão, do ser humano, de amar o próximo, de colocar-se na linha da fraternidade como construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais vivível para todos. Continuemos nossa reflexão agora a partir do Evangelho de Jesus. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram em um povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus.
O evangelho de hoje ele é muito rico de significado, porque afinal, diante do chamado de Deus que todos nós recebemos, o chamado de Cristo de escutar o seu evangelho e colocar-se no seu segmento, pode provocar naquele que escuta, que se torna cristão, portanto, sentimentos muito diversos. E aqui o evangelho nos oferece vários exemplos do quanto deve ser a reação de cada um de nós ao chamado de Jesus. E encontramos logo, no primeiro quadro que nos oferece o texto de hoje, a relação de Jesus com os samaritanos, ou, se quisermos, a todos aqueles que se opunham à sua mensagem. E a história que nos é contada nos faz ver que a reação dos discípulos diante dos opositores de Jesus é de querer destruí-los. Queres que mandemos fogo para destruí-los? Não está aqui em jogo a capacidade ou não do discípulo de fazer o fogo descer, mas o seu desejo de destruição. A sua prepotência de acreditar que, estando com Jesus, poderiam qualquer coisa, até mesmo destruir aqueles que se opunham à sua palavra. Podemos ver nisso uma tentativa, uma tentação, melhor dizendo, de um abuso de autoridade, abusar da sua autoridade. Afinal, os discípulos estavam ali ao lado do Senhor e queriam, portanto, usar essa autoridade do próprio Senhor para agir contra seus próprios adversários. E vemos essa intolerância que surge, portanto, na boca dos discípulos. Qual é a reação de Jesus? Os repreendeu. Deveríamos todos nos sentir repreendidos por Jesus quando sentimos dentro de nós desejos semelhantes. Desejo de fazer valer a nossa verdade a todo custo, ou até mesmo de desejar destruir o outro porque pensa diferente. Essa resistência a aceitar que a oposição a Jesus seja algo natural, afinal, aquilo que Jesus diz não é fácil de aceitar. Nós mesmos, tantas vezes, nos sentimos também em uma certa oposição a Jesus quando não aceitamos tudo que ele nos fala, todos os seus ensinamentos não já se tornaram verdade na nossa vida. Sejamos sinceros. Por isso mesmo, nem mesmo nós que tentamos segui-lo, somos capazes de cumprir plenamente tudo o que ele nos pede. São Paulo, grande missionário, era um perseguidor da igreja. Portanto, a oposição a Jesus é algo que se dá e se deve aceitar que ela exista e permitir-se, portanto, ter a coragem de viver em uma capacidade de tolerar quem pensa diferente. Isso faz parte do processo de conversão que todo discípulo precisa realizar na sua vida. De fato, as outras histórias de vocação que o Evangelho nos conta parecem ilustrar outros sintomas de um discipulado, de um discípulo mal formado, de um discípulo ainda incapaz de compreender o que significa mesmo seguir, ouvir o chamado que Jesus nos faz. Daí encontramos aquele que diz prontamente: Senhor, eu te seguirei. E Jesus responde: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aí vemos o quanto essa pretensão de seguir a Jesus, eu te seguirei para onde fores, é logo então confrontada com a mansidão e humildade com que Jesus vive. A raposa e os pássaros têm toca, mas o Filho do Homem não. Portanto, se queres me seguir, despoja-te, portanto, de toda vaidade e pretensão, porque não será fácil o caminho, não será fácil a ideia de querer colocar-se ao meu lado e assim acreditar que tudo poderá se seguir de maneira simples. A vida continua difícil da mesma forma, seja para o seguidor do que para o não seguidor. As coisas não são fáceis da mesma maneira, mas elas podem ganhar um ar novo, cheio de esperança, porque é tomada pela presença de Deus. É nessa hora então que o discípulo entende que ele não está sendo chamado para uma vida melhor no sentido humano, terreno, mas ele é chamado para uma vida mais feliz apesar das dificuldades desta vida. Portanto, toda pretensão e vaidade precisa ser limada, precisa ser eliminada para que a resposta ao chamado de Jesus possa ser autêntica. E assim a gente vai encontrando outros episódios, quando, por exemplo, Jesus mesmo chama: segue-me, mas ele responde: deixa-me primeiro enterrar meu pai. E é claro que nessa hora a gente poderia se perguntar: mas não é justo isso, afinal? Mas o que Jesus condena ao responder: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus, é porque muitas vezes essas desculpas escondem a nossa negligência, uma certa displicência em escutar o chamado, colocando sempre os nossos apegos pessoais, sempre os nossos desejos, sempre os nossos próprios projetos à frente do projeto de Deus de amar e servir. Quando, portanto, não nos damos conta disso, estamos, na verdade, encontrando desculpas, estamos encontrando subterfúgios
escapatórias àquela radicalidade do Evangelho que muitas vezes nos exige, sim, sair de nós mesmos, renunciar aos próprios projetos, claro, ao próprio desejo, vaidade, orgulho, tudo aquilo que vai de encontro ao projeto de fraternidade que é fundamental para o seguimento a Jesus. Portanto, esse excesso de cuidado das coisas, dos bens materiais, pode revelar, na verdade, uma falta de coragem de assumir na sua vida as exigências do Evangelho. Portanto, Jesus não está condenando quem deseja primeiro sepultar os seus pais, mas apenas está recordando o quanto o excesso de cuidado das coisas terrenas, na verdade, esconde outras motivações. É ali então que a gente vê a última recomendação de Jesus, quando alguém lhe diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Também aqui nós encontramos a razão da família como uma motivação para não seguir imediatamente os ensinamentos de Jesus, o seu chamado a viver de outra maneira, a viver de uma maneira mais fraterna. É claro que Jesus não está criticando ou colocando, quem sabe, em segundo plano o mandamento de honrar pai e mãe. Aqui se trata da mesma motivação anterior. Jesus está questionando o privilégio que damos aos projetos pessoais, a nossa própria maneira de ver o mundo, de viver os nossos próprios desejos. Quando nós dizemos tantas vezes: não leva o desaforo para casa, e se esquece que Jesus no Evangelho te pediu para perdoar. Quando você fica apegado, portanto, a ideias, a conceitos que você cultivou, quem sabe originados na sua família, quem sabe originados na sua primeira infância, naqueles ambientes em que você se acostumou a conviver, e quando Jesus te oferece um caminho novo, você ainda está disposto a se apegar àqueles ensinamentos que são contrários ao Evangelho, contrários ao seguimento, contrários, quem sabe, àquela proposta fundamental de fraternidade, de união, de comunhão, e nos apegamos, portanto, a valores e a pensamentos que nos afastam do projeto de vida de Jesus. Então, nesse sentido, a família parece ser este lugar que aqui é colocado como motivação, mas que, na verdade, ela esconde esse desejo pessoal, íntimo, de não estar disposto a renunciar a si mesmo, a renunciar às próprias ideias e mentalidade para abrir-se à mentalidade nova que o Evangelho nos propõe. Por isso, seguir Jesus significa justamente ser capaz de acolher plenamente a sua mensagem, eliminando tudo aquilo que possa ser obstáculo à acolhida profunda, sincera, dentro de nós do seu Evangelho. Senhor, nós te agradecemos pelo chamado que cada um de nós percebe dentro de si, cada vez que na oração, na escuta da tua palavra, sente que o coração responde com alegria. Alegria a este chamado de servir o Evangelho e, através deste Evangelho, olhar para o mundo e nos reconhecer a todos como irmãos. Ajuda-nos a purificar o nosso chamado, liberta-nos de toda a pretensão da verdade, liberta-nos de toda a intolerância, liberta-nos de toda a incapacidade de desapegar-se dos próprios valores, da própria mentalidade, daquilo que é contraditório com o nosso seguimento a Ti. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a sermos mais dóceis à Tua palavra, sermos mais dóceis ao Teu convite e assim sermos menos displicente, negligente àquilo que o Evangelho nos convida a ser em relação ao próximo, descobrindo nisto a verdade maior do Teu Evangelho e da Tua vida, a fraternidade que se constrói no dia a dia, da renúncia de si mesmo tantas vezes, para que possamos ir ao encontro do outro com o coração aberto, disposto a encontrar ali o Teu rosto, a Tua presença no irmão. Ensina-nos, portanto, a amar e servir e assim responder concretamente ao nosso chamado, ao chamado que todos nós recebemos de ser cristãos, de ser outro Cristo no mundo. Abençoa-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Minha alma rejubila de alegria. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém,
porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.